Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes, meus companheiros de jornada pelas trilhas sinuosas do tempo. Puxem uma cadeira, sintam o aroma do café que acaba de passar e permitam que o silêncio das montanhas de Minas Gerais nos envolva. Eu sou o arquivista do Vale e hoje eu abro um dos volumes mais guardados da nossa história. Você provavelmente conhece a cidade das serestas, dos sobrados de janelas coloridas e da riqueza que atravessou o oceano para brilhar em pescoços reais. Você conhece Diamantina, mas e se eu te dissesse que esse nome, tão imponente, é na verdade uma cortina de fumaça? Antes do brilho das pedras, existia a força bruta da lama. Antes da nobreza, existia o Tijuco. O título deste vídeo não é apenas um artifício, é uma verdade que muitos tentaram enterrar sob camadas de mármore e ouro. Por que mudar o nome de uma terra? O que o Arraial do Tijuco tinha de tão perigoso ou vulgar que precisou ser apagado dos registros oficiais para dar lugar a Diamantina? Fique comigo até o final desta escavação profunda, pois o que os arquivos revelam hoje vai muito além de uma simples mudança em um mapa de papel. Trata-se de uma disputa política pela alma de um povo e pelo controle de uma riqueza que mudaria o mundo. Antes de mergulharmos nessa lama primordial, peço que você se torne um guardião desta memória conosco. A história do Vale é um organismo vivo que precisa de você para não morrer. Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like, pois cada interação sua é um prego que garante a preservação dos nossos monumentos históricos contra o esquecimento. Vamos juntos, pois o tempo não espera, mas os arquivos são eternos. Para entender a magnitude dessa mudança, precisamos retroceder até o início do século XVIII, precisamente por volta de 1713. Imagine uma paisagem rústica, onde o único som era o das picaretas batendo na rocha e o das águas dos ribeirões que cortavam a Serra dos Cristais. O que existia ali não era uma cidade planejada com arquitetura colonial refinada, mas sim um ajuntamento de homens e sonhos em meio a uma geografia hostil. O nome escolhido por aqueles que primeiro desbravaram essas paragens foi Arraial do Tijuco. Mas o que significa, de fato, Tijuco? Para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com as raízes linguísticas do Brasil, a palavra vem do tupi antigo e remete diretamente ao lamaçal, ao fundo da água, ao solo movediço e úmido. O Tijuco nasceu da labuta bruta, do pé descalço afundado no barro em busca de migalhas de ouro. Era uma descrição honesta, quase crua, de um lugar onde a terra, constantemente revolvida pela mineração, transformava-se em um terreno difícil. Não havia glamour, havia poeira na seca e lama na chuva. O nome Arraial do Tijuco carregava o cheiro da terra molhada e o suor dos escravizados e dos garimpeiros humildes. Era um nome que batizava a resistência. Por décadas, o Tijuco foi o coração pulsante do sertão mineiro, crescendo de forma orgânica ao redor da igreja de Santo Antônio. Mas a história tem uma maneira curiosa de camuflar as origens humildes quando o lucro entra em jogo. O nome Tijuco era real demais, telúrico demais para a de aristocracia que estava por vir. Ele lembrava a todos que, por baixo de qualquer riqueza, o que existia era apenas lama. Durante os primeiros anos do Arraial do Tijuco, o objetivo era único e exclusivo: o ouro. As águas do rio Jequitinhonha eram peneiradas exaustivamente. No entanto, algo curioso acontecia. Frequentemente, os mineiros encontravam pedrinhas transparentes, duras e brilhantes, que não eram ouro. Sem saber do que se tratava, muitos as descartavam ou as utilizavam como fichas em jogos de azar nas tavernas do Arraial. Crianças brincavam com o que seriam fortunas incalculáveis. Esse período de ignorância é um dos capítulos mais fascinantes dos nossos arquivos.
Somente por volta de 1729 é que a notícia chegou aos ouvidos da coroa portuguesa. Aquelas pedras não eram cristais comuns, eram diamantes de pureza excepcional. A partir desse momento, o destino do Tijuco mudou drasticamente. O arraial, que até então vivia sob uma relativa liberdade de comércio e trânsito, viu-se cercado por uma estrutura administrativa implacável. O governo português percebeu que o diamante era muito mais fácil de contrabandear do que o ouro, devido ao seu tamanho reduzido e alto valor. A resposta da metrópole foi a criação do Distrito Diamantino, uma zona de exclusão onde o Estado exercia um controle quase totalitário. O nome Tijuco começou então a sofrer seu primeiro processo de erosão. Como uma região tão vital para as finanças globais de um império poderia ter um nome que significava lamaçal? A elite administrativa começou a sentir o peso da nomenclatura. O nome original evocava uma origem operária e desordenada, algo que a coroa portuguesa queria desesperadamente organizar e higienizar. Com a descoberta oficial dos diamantes, o Tijuco tornou-se uma ilha dentro de Minas Gerais. O regime jurídico imposto ali era o Regimento dos Diamantes, que basicamente transformava toda a região em propriedade privada do rei. Ninguém entrava ou saía sem um passaporte especial. O Arraial do Tijuco tornou-se a sede de um poder absoluto e isolado. Imagine, meu caro ouvinte, a atmosfera de vigilância constante. Guardas da Real Extração patrulhavam as estradas e a vida social era ditada pelo intendente dos diamantes, uma figura que muitas vezes tinha mais poder que o próprio governador da capitania de Minas Gerais. Foi nesse período de clausura e riqueza extrema que a dualidade entre o Tijuco e a futura Diamantina começou a se cristalizar. O arraial crescia em sofisticação, com igrejas cada vez mais ornamentadas e sobrados, que imitavam o estilo de Lisboa. No entanto, nos documentos oficiais, o termo Distrito Diamantino passava a ser usado com muito mais frequência do que Arraial do Tijuco. Era uma estratégia sutil de substituição de marca. A coroa queria que o mundo associasse aquela região à gema preciosa, e não à geografia lamacenta que o nome Tupi descrevia. O isolamento forçado criou uma cultura única, uma mistura de opulência europeia com a crueza do sertão. Mas o nome original ainda era uma mancha para aqueles que buscavam a nobreza. O Tijuco era a identidade do povo. O Diamantino era a identidade do império. A mudança definitiva para o nome Diamantina não aconteceu da noite para o dia, nem foi um acidente histórico. Foi uma jogada de mestre de marketing e afirmação política que culminou no século XIX. Somente em 1831, após a independência do Brasil, o arraial foi elevado à categoria de vila com o nome de Diamantina. Por que demorou tanto? E por que o nome Diamantina foi o escolhido? A resposta reside na necessidade de reconhecimento internacional. Como vila, e posteriormente como cidade, em 1838, Diamantina precisava atrair investimentos, viajantes e botânicos europeus, como o célebre Saint-Hilaire. Chamar o local de Vila do Tijuco passaria uma imagem de atraso colonial. Diamantina, por outro lado, soava como música para os ouvidos dos investidores estrangeiros. Era um nome que já anunciava seu produto principal. Foi um processo de rebranding histórico. Ao trocar o nome, as autoridades da época buscavam enterrar o passado de lama e os conflitos sociais que o nome Tijuco carregava. Eles queriam uma cidade que parecesse ter nascido do próprio cristal, ignorando que, para cada diamante encontrado, toneladas de Tijuco tiveram que ser removidas pelas mãos de milhares de homens negros escravizados. O nome Diamantina é, portanto, uma homenagem à mercadoria, enquanto o nome Tijuco era uma homenagem à terra. Não podemos falar do Tijuco sem invocar a presença de Francisca da Silva de Oliveira, a Chica da Silva. A história dela
é o maior exemplo da transição desse mundo. Chica não viveu em Diamantina, ela viveu no Tijuco. O auge de seu poder ao lado do contratador João Fernandes de Oliveira aconteceu quando o local ainda carregava o nome da lama. A trajetória de Chica é uma metáfora perfeita para a cidade. Uma mulher que veio da base escravizada, o Tijuco, a lama social aos olhos da elite, e ascendeu ao topo da sociedade, o diamante. Ela transformou o Arraial do Tijuco em uma pequena corte, com teatros, banquetes e luxo que desafiavam as leis de Portugal. No entanto, quando a história oficial começou a ser escrita, tentaram muitas vezes diamantizar Chica da Silva, removendo dela a crueza da resistência e transformando-a em apenas um personagem exótico. Mas, se você observar bem, as festas do divino, o congado e as tradições que sobrevivem até hoje, você verá que Chica preservou o Tijuco dentro de Diamantina. Ela é a prova de que a alma de um lugar não muda por decreto real. O nome oficial pode ser Diamantina, mas a força motriz, o sangue que corre nas veias daquela arquitetura, pertence ao antigo arraial. Caminhar hoje pelo centro histórico de Diamantina, reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, é fazer uma leitura arqueológica de nomes. Embora as placas digam Diamantina, os arquivos secretos e a tradição oral dos moradores mais antigos ainda guardam o termo Tijuco com carinho. Por que essa resistência? Porque o nome Diamantina representa o extrativismo, a exploração e o que foi levado embora para a Europa. Já o nome Tijuco representa o que ficou. Representa as fundações das casas, as nascentes dos rios e a identidade de quem não é pedra preciosa, mas é humano. Existe uma melancolia nas serestas de Diamantina que parece chorar a perda do antigo arraial. É como se a cidade, em sua beleza barroca, sentisse saudade de quando era apenas lama e sonho. A preservação da memória do arraial do Tijuco é um ato de rebeldia contra a higienização da história. Quando dizemos que Diamantina já teve outro nome, estamos dizendo que este lugar tem raízes mais profundas do que o mercado de joias pode medir. Estamos afirmando que o Vale do Jequitinhonha não é apenas um depósito de minérios, mas um berço de civilização que começou no barro. Chegamos ao fim de mais uma jornada, meus amigos. E agora eu pergunto a você, que me acompanhou até aqui, entre os segredos e as sombras dessas montanhas: o que vale mais? O nome que brilha no mapa para o mundo ver, ou o nome que ecoa no coração de quem pisa na terra? Diamantina é um título de nobreza, uma joia lapidada pelo tempo. Mas o arraial do Tijuco é a verdade bruta, a lama que sustenta cada sobrado. Conhecer o nome original de Diamantina é um exercício de humildade e de reconhecimento das nossas raízes brasileiras e indígenas. Se este documentário em áudio abriu seus olhos para uma Minas Gerais que você não conhecia, eu cumpri meu papel de arquivista, mas a nossa missão não termina aqui. O Vale tem muitas outras vozes silenciadas, esperando para serem ouvidas. Comente aqui embaixo. Você já conhecia a história do Arraial do Tijuco? Qual outra cidade você quer que eu desenterre dos arquivos? Sua participação é o combustível que mantém esta lamparina acesa. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que ama as nossas Minas Gerais. A memória do Vale depende de nós, os seus guardiões. Eu sou o arquivista do Vale e espero você na nossa próxima escavação. Até breve, e que o silêncio das montanhas te traga sabedoria.